Bom, vamos mergulhar nessa análise e desvendar essa experiência humana fascinante e que está o tempo todo em construção: a democracia. Acompanhar a evolução desse conceito não é só olhar para o passado, tá? É entender a própria engrenagem da nossa vida em sociedade hoje. E aí vem uma pergunta que faz a gente questionar algo que muitas vezes passa batido no dia a dia. Afinal, quem é que realmente detém o poder na nossa estrutura democrática atual? Para responder isso de um jeito claro, a gente precisa cavar um pouco mais fundo nas fundações desse sistema. Parte 1. O que é democracia? O nosso ponto de partida fica lá atrás, na Grécia Antiga, mais ou menos no século VI a.C. A própria palavra tem origem grega, juntando demos, que é povo, e kratos, que significa poder, ou seja, literalmente poder do povo. Mas olha só, a forma como esse poder é exercido e entendido mudou absurdamente ao longo dos séculos. E essa ideia genial da Constituição protegida numa caixa de vidro mostra perfeitamente que a democracia não é só um conjunto estático de regras num pedaço de papel. É um sistema inerentemente frágil, como aquele aviso clássico de quebre em caso de emergência. Trata-se de um regime que exige proteção, reflexão e uma defesa ativa e constante da própria sociedade que se beneficia dele. Historicamente, a própria definição de quem é esse povo sofreu uma expansão gigantesca. Na antiguidade, o atributo de cidadão era para um clube VIP e super restrito. Só homens brancos, donos de terras e letrados tinham voz. Mulheres e pessoas escravizadas ficavam totalmente de fora. Foi só com as transformações da Idade Contemporânea, impulsionadas ali pela Revolução Francesa, que a ideia de povo passou a abraçar os seres humanos como uma coletividade inclusiva. Todo mundo com direitos e deveres iguais, transformando a palavra cidadão nesse conceito universal que a gente tenta aplicar hoje. Parte 2. A era da democracia direta. Na Atenas clássica, a dinâmica exigia uma dedicação enorme. Imagina o nível de engajamento. A virtude cívica era baseada na presença física. Quem era considerado cidadão tinha que ir lá para a ágora, a praça pública, para debater a criação de leis e decidir as punições. Tudo, absolutamente tudo sobre os assuntos de Estado era resolvido cara a cara, sem nenhum intermediário. Mas aí entra a grande questão. Conforme as comunidades foram crescendo muito além daquelas pequenas cidades-estado gregas, surgiu um problema logístico colossal. Como é que se reúne milhões de pessoas numa única praça pública para debater cada detalhe do governo? Obviamente, aquele modelo original acabou ficando inviável para sociedades tão grandes. O que nos leva à parte 3. A solução da democracia representativa. Para resolver esse problemão de escala, os ideais iluministas trouxeram uma saída entre os séculos 17 e 19. Esse novo formato ganhou muita força com as revoluções burguesas na Europa e com a independência dos Estados Unidos. A ideia era consolidar a soberania popular não mais com a presença física na praça, mas através do voto. Um modelo que alcançou ampla adoção nas nações ocidentais até o final do século XX. Nesse novo modelo, as decisões passaram a ser tomadas por representantes escolhidos de tempos em tempos, e isso se apoiou em pilares indispensáveis que se sustentam mutuamente. A coisa começa com a soberania popular validada nas urnas, se firma na separação rigorosa dos poderes para manter o governo equilibrado, exige igualdade de todos perante a lei e, claro, culmina na livre manifestação do pensamento. Só que a política é complexa, né? E novos desafios apareceram. O que acontece quando esse sistema representativo falha na sua promessa mais básica? Principalmente em países da América Latina, a partir do final do século XX, ficou claro que esse modelo muitas vezes não dava conta do recado. Criou-se um distanciamento preocupante, onde os eleitos começaram a atuar muito mais em defesa de grupos de elite ou de interesses próprios do que das necessidades reais da maioria. Parte 4. O modelo de democracia participativa. A grande resposta moderna para essa crise de representatividade é justamente a democracia participativa. O objetivo central aqui é ir bem além de simplesmente apertar um botão na urna a cada 4 anos. É um esforço contínuo para trazer a sociedade para o centro dos assuntos públicos, reduzindo de forma ativa aquela distância entre os representantes e os cidadãos representados no dia a dia. Um dos mecanismos mais geniais desse modelo é o orçamento participativo. Sabe como funciona? A sociedade civil ocupa um espaço que antes era monopolizado por burocratas. A coisa toda começa com reuniões na comunidade para juntar propostas, depois vem a votação pública das prioridades essenciais e só depois disso é que a lei orçamentária anual é montada e vai para o legislativo. É a população decidindo na prática e de forma direta onde o dinheiro do município vai ser aplicado. E chegamos à parte 5, a democracia na prática.
Porque exercer o poder popular exige ação na rua, exige mobilização o tempo todo. O direito de se manifestar, como aquela mobilização na esplanada dos ministérios em 2021, é um pilar absoluto. Grupos que historicamente foram marginalizados, como os povos indígenas, usam a pressão pública e a presença física para cobrar garantias e influenciar os rumos do governo. É a prova de que a voz popular não pode ficar no mudo entre uma eleição e outra. 2000. Esse não é só um número solto não, é a quantidade imensa de vozes indígenas que se uniram na 6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena em Brasília no ano de 2022. E aquilo não era só um evento cerimonial de enfeite. Foi um espaço de diálogo intenso, estruturado e com poder real de decisão. Ver milhares de vozes unidas assim é a democracia participativa operando no seu nível mais crítico. O objetivo era super claro: construir e atualizar as políticas nacionais de saúde pública, redefinindo diretrizes diante de desafios emergenciais. Eles estavam debatendo o combate à vulnerabilidade extrema causada pelas invasões de territórios, os estragos nefastos do garimpo ilegal e a contaminação pesadíssima do solo por mercúrio. Literalmente, é o cidadão diagnosticando o problema na pele e desenhando a política pública de solução. A história deixa um recado que é muito forte. Expandir o acesso à tomada de decisão é, e sempre foi, uma conquista suada de diferentes segmentos da população. Nunca foi uma concessão bondosa de alguma classe dominante. Tudo isso tem sido a resposta direta e persistente de lutas sociais para incluir no jogo político as vozes que antes eram silenciadas. A verdade é que a engrenagem democrática simplesmente não sobrevive na apatia, ela não funciona no piloto automático. Então, para fechar essa nossa análise, fica a provocação. Qual é o nosso papel nessa estrutura toda? A gente vai ser mero passageiro esperando a próxima eleição ou a gente vai assumir o volante e ser um agente ativo guiando o sistema e a resolução dos problemas comunitários? A evolução desse modelo histórico está acontecendo agora mesmo, guiada pelas mãos de quem decide participar.